Deus, Senhor soberano, onipresente, o que teme na palma da tua mão, onde a justiça e a paz caminham de mãos dadas, pois tu és o nosso guerreiro, Pai e protetor. Perdoa as minhas ofensas, olhe-me e corrige-me, pois sou dependente do seu amor. Fique com todos que ouvirão esse capítulo, que seja de grande ajuda para termos mais confiança no seu querer e na sua vontade. Bom dia, boa tarde ou a boa noite, se assim for o seu momento de leitura. Estamos no nosso terceiro áudio do capítulo 8 do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da escritora Joanna Weaver, fortalecendo a comunhão de Deus em uma vida atarefada. Estamos no nosso terceiro áudio e fiquem comigo para mais uns momentos de leitura. O fim nunca é o fim, é apenas o começo. Quando Jesus chegou atrasado em Betânia, seu atraso foi um ato de amor, um presente de perspectiva, um prenúncio de misericórdia, não apenas para Marta, Maria e Lázaro, mas para os discípulos, para mim e para você. Jesus sabia que teríamos conflito com o conceito de ressurreição. Sabia que teríamos dúvidas quando seu túmulo ficou vazio. Sabia que haveria teorias conspiradoras e salas de bate-papos entupidas de pessoas querendo debater a possibilidade do morto voltar à vida. Então, o autor da nossa fé, nosso grande Deus, contador de história, prefaciou a morte do seu filho através de um ato que foi o prenúncio da ressurreição. Quando Jesus trouxe Lázaro da morte, ele pôs por terra a mentira de Satanás, de que o fim é peremptório. A verdade de Lázaro é o presente da ressurreição a verdade de Lázaro é o segredo o segredo da ressurreição é: se Jesus Cristo pode transformar morte em vida, tristeza em alegria, sofrimento em triunfo, então nada realmente ruim pode tocar nossas vidas de novo. Não coisas ruins de verdade. Fatos infelizes podem acontecer, dificuldades podem surgir, mas tudo isso se torna um pano de fundo para um acontecimento maior e mais glorioso. Philip Yancey aponta para a cruz e o túmulo vazio como pontos decisivos na visão de sofrimentos da Escritura. Quando os escritores do Novo Testamento falam de tempos difíceis, não expressa nem um pouco de indignação que caracterizou Jó, os profetas e muitos dos salmistas. Eles não fornecem explicações reais para o sofrimento, mas sempre apontam para dois eventos: a morte e a ressurreição de Cristo. Como resultado da obra de Cristo na cruz, Yancey diz: os eventos ocorridos naqueles 3 dias, tragédia, escuridão e triunfo, tornaram-se para os escritores do Novo Testamento um padrão que deve ser aplicado a todos os momentos de prova. De fato, olhando para trás, podemos ver esse modelo na história inteira de Deus. Jesus o experimentou. Jó também. Embora não compreendesse, os discípulos o reconheceram. E o nosso Senhor também. A tragédia pode vir e também a escuridão,
mas o triunfo está bem próximo. Essa é a lição que a ressurreição de Lázaro nos provê. A verdade provada triunfantemente pela ressurreição de Jesus. Uma casca vazia. Filipe não era como as outras crianças da igreja. Embora fosse um garoto divertido e feliz, ele tinha dificuldades com as quais que eram fácil para as outras crianças. Sua aparência também era diferente, e todos sabiam que era assim porque ele tinha síndrome de Down. Seu professor da escola dominical trabalhava com afinco para que os alunos da classe da terceira série brincassem juntos, mas a incapacidade de Filipe tornava difícil sua adaptação. A Páscoa estava próxima e o professor teve uma ideia maravilhosa para a sua classe. Ele juntou ovos grandes de plástico usado como embalagem de meia calça e deu um para cada criança. Depois, juntos foram para fora em um lindo dia de primavera. Quero que cada um de vocês encontre algo que lembre a Páscoa, que lembre uma nova vida, explicou o professor. Coloque dentro do ovo e quando entrarmos veremos o que cada um achou. A busca foi maravilhosa, foi confusa, foi alegre. Os meninos e meninas examinaram todas as áreas ao redor da igreja, reunindo seus símbolos até que, finalmente, ficaram ansiosos e prontos para entrar na sala. Colocaram seus ovos sobre a mesa e, em seguida, o professor começou a abrir um por um. As crianças ficaram ao redor da mesa assistindo. Ele abriu um e lá estava uma flor. Todos exclamaram com surpresa. Abriu outro e achou uma borboleta. Linda! Disseram todas as garotas. Então abriu um de onde caiu uma pedra. As crianças riram. Uma pedra? Mas o garoto que encontrou disse: eu sabia que vocês todos pegariam flores, folhas e coisas assim. Então peguei a pedra, porque eu queria ser diferente. Isso é vida nova para mim. As crianças riram de novo. Mas quando o professor abriu o ovo seguinte, o grupo todo ficou em silêncio. Não há nada aí, disse uma criança. Isso é estúpido, diz a outra. Alguém não fez certo. O professor sentiu um puxão na camisa e virou-se para ver Filipe de pé ao seu lado. É o meu ovo. As crianças disseram: você nunca faz nada certo, Filipe. Não há nada lá. Eu fiz sim, respondeu Filipe. Eu fiz certo. Está vazio. O túmulo está vazio. Havia outro silêncio. Uma espécie de silêncio muito profundo para uma criança de 8 anos de idade. E naquele momento aconteceu um milagre. Filipe se tornou parte da classe de terceira série da escola dominical. Elas o acolheram. Ele estava livre do túmulo da indiferença. Daquele momento em diante, Filipe passou a ser amigo delas. 3 meses depois, Filipe morreu. Sua família sabia desde o seu nascimento que ele não sobreviveria por muito tempo. Uma infecção que sara rapidamente na maioria das crianças colheu sua vida. No dia do funeral, a igreja estava cheia de pessoas lamentando a morte de Filipe. Mas foi o olhar de 9 crianças da terceira série, andando pela nave da igreja com um professor, que trouxe lágrimas à maioria dos presentes. As crianças não trouxeram flores. Em vez disso, subiram até o púlpito e colocaram ali
um ovo vazio, uma embalagem velha e vazia de meia calça. O Deus que chora conosco, todos nós vamos morrer. Lázaro morreu, o pequeno Felipe também. Eu e você morreremos. Mas nunca se esqueça, o fim não é o fim, é apenas o começo. Quando pertencemos a Jesus, simplesmente deixamos nossas cascas vazias para trás e seguimos para a glória. Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Escreve Paulo em 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó inferno, a tua vitória? A morte ainda continua a aguilhar, mesmo quando a conhecemos melhor. Dói deixar as pessoas que amamos. Dói ser deixado para trás. Todos nós vamos encontrar muitas outras feridas em nossa jornada até o túmulo. Às vezes, a história das nossas vidas parece um episódio doloroso após o outro. E Jesus sabia disso. Embora Jesus soubesse que Lázaro estava prestes a ser ressuscitado, compreendeu a dor de Maria e Marta. Ele fez mais do que compreender, ele também a sentiu. João 11:35 nos diz que Jesus chorou. A palavra para chorou denota uma tristeza profunda com grande emoção, porque Jesus amava a família de Betânia. Ele chorou e também chora conosco. Embora Jesus conheça nossas vitórias triunfantes vindouras, embora seja o fim alegre bem perto, Ele ainda desce até o amargo das nossas almas e nos abraça forte, misturando suas lágrimas com as nossas. E essa, creio eu, é a essência da história que Deus escreve ao longo das nossas vidas. Jesus compreende. Jesus chorou. É famoso como o versículo mais curto da Bíblia. Para mim, contudo, o poder real da mensagem de duas palavras extraídas da história de Lázaro é mais uma prova de que Jesus compreende como a vida é para nós. Ele não nos pede nada que não esteja disposto a fazer também. E promete estar conosco em tudo que estamos enfrentando. Por exemplo, Jesus conheceu a tentação e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Marcos 1:13. Jesus conheceu a pobreza. As raposas têm covil e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Jesus conheceu a frustração e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Tirai daqui esses e não façais da casa de meu pai casas de vendas. João 2:15-16. Jesus conheceu o cansaço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. João 4:6. Jesus conheceu a decepção. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e não a quisestes. Lucas 13:34. Jesus conheceu a rejeição. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João 6:66. Jesus conheceu a tristeza. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mateus 26:38. Jesus conheceu a zombaria. E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e, posto de joelho, o adoravam. Marcos 15:19. Jesus conheceu a solidão. Deus meu,
porque me desamparaste? Mateus 27, 46. Em Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hoje nós sofremos, hoje não entendemos, mas um dia, no eterno amanhã, o mesmo Salvador que chora conosco enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Ele vai nos desatar da mordalha dessa carne terrena e seremos livres. Um dia, todos os pedaços espalhados vão se juntar no lugar certo. E de repente, vamos entender que a mão de Deus esteve sobre nós o tempo todo. Toda a tragédia, toda a escuridão será tragada instantaneamente pelo triunfo. Que final perfeito para nossas histórias imperfeitas é o amor do nosso mestre, contador de história. E aqui termina mais um capítulo do nosso livro. Estaremos de volta em um outro dia, em uma outra hora, assim que o nosso Senhor Deus permitir. Fique com Deus.